Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Trilhante. Meu nome é Guilherme e esse é o nosso curso de Direito Romano. Nessa primeira aula, a gente vai introduzir o assunto falando um pouco da importância do direito romano nos dias de hoje, do seu estudo nos dias atuais. Isso se deve ao fato, principalmente, de que o direito romano é a matriz jurídica do direito privado no mundo ocidental, ou seja, boa parte dos países do mundo ocidental, da tradição jurídica ocidental, tem seus ordenamentos jurídicos derivados, em maior ou menor grau, do direito romano. Como vocês podem ver no mapa aqui atrás, praticamente toda a Europa continental, as suas colônias aqui na América Latina, na África, na Ásia e até mesmo países orientais como o Japão, tem sua tradição jurídica fortemente embasada no direito romano. É a tradição romano-germânica, e o direito romano foi a fonte primordial dessa tradição jurídica. Outro aspecto importante da gente estudar do direito romano nos dias de hoje é, claro, o seu aspecto histórico. Isso porque, sendo a base da maior parte dos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental, o direito romano já foi vigente em muitos desses países e alguns deles até bem recentemente. É o caso, por exemplo, da Alemanha, onde o direito romano foi vigente até o ano de 1900. E no Brasil, a gente pode encarar que ele foi vigente enquanto fonte subsidiária do direito privado até 1916. Por quê? Porque o nosso Código Civil, nosso primeiro Código Civil, foi promulgado no ano de 1916, substituindo então as ordenações filipinas. E as ordenações filipinas prescreviam o direito romano como fonte subsidiária de direito e, portanto, dessa maneira, o direito romano encontrou certo vigor no Brasil até o ano de 1917, quando entrou em vigor o Código Civil de Clovis Bevilacqua. Mas não só. A grande importância do direito romano nos dias de hoje é simplesmente que ele permite que nós lidemos com uma grande gama de situações práticas, corriqueiras do dia a dia, e que encontre soluções bastante racionais e lógicas. Aqui atrás, por exemplo, eu pus uma citação do Thomas Mark, um dos grandes romanistas do século XX, húngaro, radicado aqui no Brasil, em que ele descreve essa importância prática do direito romano que nós temos no dia de hoje. E para ilustrar ainda mais essa importância, eu trouxe aqui um trecho de um exame da OAB, um exame do ano de 2018, em que caiu justamente essa questão que vocês podem ver aí atrás. Agora, se eu falar para vocês que os romanos já tinham a resposta para essa questão. Se vocês observarem, eu trouxe aqui para vocês uma fonte jurídica romana. E é até bom para vocês entenderem como que a gente enuncia uma fonte jurídica romana. Então, vocês podem ver esse D aí, significa digesto, um dos grandes livros de fontes romanas que compõe a codificação do Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Então, D de digesto, 18 é o número do livro do digesto. O digesto tem 50 livros, essa fonte está no livro 18. No capítulo 1, no item 31. E ali o Pompônio, que é o jurista, cuja abreviação do nome vocês podem ver no começo do índice da fonte, ele traz uma situação prática que traz exatamente a mesma solução que foi exigida do candidato no exame da OAB de 2018. Essas e outras fontes repetem e são abundantes no digesto e em todo o direito romano, com soluções muito similares às que o nosso direito fornece às situações hoje. Acidentes de veículos, transporte de mercadoria, contrato, multa contratual, propriedade, posse, todas essas fontes romanas, todos esse conglomerado do direito romano
permite a gente resolver situações práticas do dia a dia de uma maneira lógica e de uma maneira bastante singela até. E, por fim, outra importância fundamental do direito romano é o seu papel enquanto uma ferramenta de ensino que permite a gente explicar os fundamentos do direito privado de uma maneira mais clara, de uma maneira mais singela, e também a sua importância como fundamento para um direito comum supranacional. E aqui a gente fala, essencialmente, da União Europeia, né? A União Europeia tem se esforçado para estabelecer um direito comum aos países que são seus componentes, e ela baseia esses esforços todos no direito romano, que já foi vigente em boa parte daqueles países europeus. Qual que vai ser o nosso objeto de estudo, portanto? Nosso objeto de estudo vai ser um direito romano que evolui desde a fundação de Roma, tradicionalmente tida como ocorrida em 753 a.C., até a morte do imperador Justiniano em 565 d.C. Como vocês podem ver, são séculos e séculos de história e de um direito que não permaneceu estático. No direito romano, a gente costuma justamente dividir essa longa história em períodos. O primeiro, chamado período pré-clássico, que vai justamente da fundação de Roma até o século II a.C. Esse direito é o chamado direito arcaico. O segundo período, que vai do século II a.C. até o final do reinado do imperador Diocleciano em 305 d.C., que é o chamado período e direito clássico do direito romano, e o período final, que vai de 305 até 565, o direito pós-clássico. São datas importantes para a ciência do direito romano e que permite a gente compreender o direito romano como um fenômeno vivo. Por fim, eu gostaria de indicar para vocês alguma bibliografia sobre direito romano, caso vocês tenham interesse, né? O primeiro manual que eu indico para vocês é o do Thomas Mark. Já trouxe um trecho dele aqui para vocês. Curso Elementar de Direito Romano. Ele foi reeditado, tem uma edição nova de 2019 e é um manual excelente para quem quer estudar. Temos também o Direito Romano, do ex-ministro do Supremo, José Carlos Moreira Alves. Também tem edições bastante recentes. E, por fim, caso alguém tenha acesso, temos também Direito Privado Romano, Max Caser, um autor alemão. Só que essa edição é uma edição portuguesa e que é meio difícil de encontrar, mas quem puder, eu também indico bastante. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.